Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom, segundou. Nós estamos aqui, né? Hoje ministrando pelo Facebook, reunidos só a propósito. Se você que anda procurando eu a segunda-feira eu não ministro direto do meu canal Esperança de Crescer SP. Ministro pelo Facebook, já há 10 anos com esse Ministério Independente Online. E aí a gente ministra segunda-feira às 20h30 pelo Facebook. É só você digitar reunidos em um só propósito, tá bom? Eu vou começar a deixar o link na descrição do vídeo no YouTube, tá? Deus abençoe vocês, que bom. Eu tava ouvindo um louvor aqui. Que bom ter vocês aqui comigo essa noite. Para que nós possamos adorar a Deus, para que nós possamos ter uma entrega bem profunda com Deus hoje. Eu tenho me preparado um pouco mais para poder estar aqui ministrando, né? E Deus tem falado profundamente ao meu coração sobre algumas coisas, né? E eu creio que Jesus ele vai te pegar nessa noite, né? Dona Isilda, mandei mensagem para a senhora esse tempo, Deus abençoe. Elaine, Deus abençoe. Ana Lopes, fica aí que Deus vai responder você. Deus abençoe, boa noite, graça e paz, fica à vontade para dar seu boa noite, graça e paz, do jeito que você desejar aí, em nome de Jesus, amém? Quem fala é a missionária Eliana de São Paulo, né? Todo mundo já conhece, que tá aqui já tem gente que tá há muitos anos, né? E nós estamos aqui somente para fazer a vontade de Deus. E eu, antes de entrar, eu tava aqui arrumando as coisas, e pensando, né, falando, meu Deus, papaizinho, né, Jesus é a minha melhor escolha, né, eu sempre posto isso, eu sempre tô falando sobre isso, que Jesus é minha melhor escolha, porque eu creio que se nós não sairmos, né, da vontade de Deus, algo muito importante, sobrenatural, Deus vai fazer. Qual que é o nosso problema? Estamos com dor, estamos debaixo da vontade de Deus. Ou estamos, né, fazendo ali por onde. Aí acabou a dor, a gente não quer mais fazer a vontade de Deus. E eu estava orando, assistindo algumas ministrações. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar, né, de estar buscando mesmo conhecimento através da palavra de Deus. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre Lucas 15, né. E eu falei, Senhor, que tema que eu vou colocar, né, nessa live? Aí ele falou, diga para o meu povo que eu estou protegendo eles, aleluia, e para eles ter a atitude de voltar a adorar, voltar para minha casa, né, para eles terem a atitude, aleluia, em nome de Jesus, amém? Então, seja bem-vindo, você que está aí ao vivo, você que vai assistir posteriormente, você que ainda, em nome de Jesus, não se inscreveu no meu canal, você pode se inscrever no meu canal Esperança de Crescer SP e você pode nos ajudar a gerar esperança para quem realmente precisa, tá bom? Lembrando que a gente trabalha com ação social e agora no início do ano eu já estou preparando a primeira do ano, né? Em breve, né? Vocês vão ficar sabendo pelas redes sociais. Estou só criando uma estrutura, né? Ainda tem doações aqui, mas a gente precisa de um corpo maior, precisa de estrutura. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos para a melhor parte, uma das melhores partes. Se você precisa de oração, você vai digitar aí no chat agora, né? Alguns pedidos de oração da semana passada tá aqui, como o marido da Ana, né? Para que Deus entre com providência aí. E só o marido dela que eu lembro, tá? Mas se você precisa de oração aí, põe o nome do seu marido aí para mim, Ana, por favor, para que a gente consiga já aqui colocar no caderno de oração, né? Deixa eu só escrever um negócio que o Espírito Santo tá falando aqui para mim. E vamos orar? Vamos orar? Eu creio muito, mas muito no poder da oração. Eu creio que a oração, ela pode muito demais os seus efeitos. A oração, ela tira qualquer tristeza do nosso coração. A oração, ela quebra todo laço demoníaco lançado contra a tua vida, toda obra de macumbaria, feitiçaria. Eu creio muito que orando
Deus vai mostrar para nós, aleluia, em nome de Jesus, aquilo que nós devemos, aleluia, fazer e como fazer, né? E principalmente que nós venhamos achar paz dentro do nosso coração, porque muitas das vezes não é o nosso problema, muitas das vezes é a paz que está faltando ao nosso coração, amém? Para você que é novo, né? Eu tô olhando aqui pelo outro celular. Você deve solicitar sua entrada no grupo para que eu consiga liberar, tá? O grupo não é aberto para que eu não tenha posts paralelos, somente as coisas do Senhor Jesus, tá bom? Então solicite a sua entrada no Facebook ou assista direto lá do meu canal, posteriormente ainda hoje, tá? Vamos orar? Como é importante orar. Às vezes estamos classificando como importante estar na igreja todo dia, só atrás de movimento, atrás de revelação que Deus vai fazer. Não é a revelação que vai segurar você de pé, vai por mim, o que vai segurar você de pé, não é a revelação, é a oração. A oração, ela vai segurar você de pé. A oração vai criar um caminho magnífico para você, vai trazer paz para o seu coração, para a sua vida, para a sua história, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero consagrar essa live, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que dezenas, milhares de pessoas venham ser alcançadas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço hoje, Pai, pela vida da Dona Isilda, pela vida da Ana, do esposo dela, para que o Senhor entre com providência, salve, liberte, Senhor. Em nome de Jesus, essas crianças, Pai. Visita essas crianças, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que é para a honra e glória do Teu nome. Senhor, me cobre com Teu sangue, livra de todo mal, livra do laço do passarinheiro, Senhor. Senhor, verdadeiramente eu creio, Pai, que o Senhor possa entrar com providência. Pai, visita meu ministério, meus líderes, os meus pastores que eu tanto admiro e amo, pela simplicidade que eles são, pelo conteúdo que eles geram, né, espiritual para nossas vidas. Abençoa a vida do pastor Diego, da Carla, da Juju. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa o dia de amanhã, Pai, essa missão, a Isabela. Senhor, sobre todos os pedidos de oração que estão nas minhas mãos, Senhor, visita cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me faça instrumento agora, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Me faça instrumento para que as pessoas entendam aquilo que o Senhor quer dizer. Mas, Senhor, que eu seja sensível à Tua voz nessa noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus, dizer, Senhor, obrigado. Nossa, glória a Deus, né? Senhor, como é bom estar aqui, né? Às vezes a gente fica fazendo tantas coisas por aí e não entende que é muito bom estar com Deus, que você não precisa de outra coisa, né? Você precisa só estar com Deus, né? Pode o mundo inteiro ter te abandonado, pode as pessoas terem falado assim, olha, é isso mesmo que você tem que passar, é isso mesmo que você merece passar por isso e tudo, mas o Senhor não. O Senhor te ama, o Senhor ele cuida de você, Ele vai cuidar de cada ferida que está no teu coração, na sua vida, né? Sobre os problemas que você está vivendo, seja ele de qual ordem for, né? Sentimental, financeira, mas em nome de Jesus, que essa noite e esse dia que você entrar nessa live, que o Espírito Santo possa te pegar de uma maneira extraordinária. E qual é o tema da nossa live? Deus está te protegendo. Volta. Muitas das vezes nós queremos que aconteça logo as coisas, mas o Senhor quer nos proteger, o Senhor Ele quer nos capacitar. E o Senhor, Ele nos capacita, né? Diante das adversidades que Ele permite que nós venhamos passar. A adversidade do dia a dia, a adversidade da nossa vida, da nossa história. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, ter coragem
ter coragem de mudar. Nós precisamos matar realmente o desejo da nossa carne. E eu não estou falando especificamente do sexo, não, né? Porque às vezes quando fala do desejo, a gente logo imagina o sexo. Mas nós precisamos matar o desejo da nossa carne e estar em lugares que Deus não quer que nós venhamos estar. Estar com práticas que é onde Deus não quer que nós venhamos estar. Como podemos estar fortalecidos se estamos no lugar errado? Se estamos na direção errada, né? Há pouco tempo eu fiz aula de volante e eu tive que aprender algumas coisas. E não adianta pular etapa, né? A saída, a embreagem, primeira, segunda, né? O farol fechou, para o carro, aí você vai sair. Se você dispersar, o carro morre, não tem como o carro andar. Então, assim, em nome de Jesus, que você nessa noite, aleluia, venha deixar o Espírito Santo trabalhar, né, na sua vida, na sua história, ou no dia, a hora que você assistir. Outra coisa demasiadamente importante, parece que a igreja do Senhor no geral, eu não estou dizendo eu e você no geral, né, a igreja do Senhor só quer ouvir aquilo que agrada aos ouvidos dela, e nós não podemos, aleluia, ouvir só o que agrada os nossos ouvidos. Nós temos que ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos nos consertar. E eu estava ouvindo um vídeo do meu pastor, e ele traz muitos ensinamentos, né? E eu estava ouvindo um vídeo dele sobre financeiro, e aquilo, nossa, me deu um despertar, me deu um negócio assim que eu falei, meu Deus do céu, é verdade, a gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que saber mais, né? Talvez Deus esteja nos preparando para algo maior, mas nós ainda precisamos aprender algumas coisas. E nós vamos olhar aqui na palavra, você que quer acompanhar aí na sua casa, de Lucas, capítulo 15, versículo 11, né? Você pode abrir aí na sua casa, né? Lucas 15, versículo 11. E disse assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali dispersou aos seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer as necessidades. E ele foi e chegou um dos cidadãos, né, daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com os bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Levantar-me e irei com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ao teu pai, quando ainda estava longe, viu o teu pai, né? E se moveu na íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz-me aqui depressa a melhor roupa, veste-o, põe nele um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-nos, então comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, porque tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. Eu quero ler até aqui, porque tem uma outra parte, né? Eu aprendi faz um ano, né, sobre o outro filho, né, o irmão que questiona, mas hoje eu não quero entrar muito nessa questão. Eu quero que você entenda, aleluia, em nome de Jesus, sobre a história do filho pródigo, e que você fique cravado no teu coração,
que esse menino, ele tinha tudo, e ele era o filho mais novo, e ele queria a herança dele, né? E ele pegou a herança dele e desperdiçou tudo. E quantas vezes nós estamos, aleluia, debaixo da nossa herança, que é a graça do poder de Deus. Estamos na casa do Senhor Jesus, mas um dia dá um estalo e nós olhamos para o homem, olhamos para isso, olhamos para aquilo e saímos e vamos nos aventurar como o filho pródigo. Pegou tudo que é seu, tudo que era herança e foi nos aventurar. E aí ele foi para uma terra longínqua. E eu aprendo, aleluia, glória a Deus, com o Espírito Santo nessa noite, que quando a gente se afasta do Pai, quando a gente não olha, né, para a responsabilidade que é o nosso chamado, que é estar debaixo da graça, aí esse filho, ele se afasta do pai, e ele vai para longe, ele pega aquela herança, e a Bíblia diz que ele gastou, né, desperdiçou os seus bens e vivendo dissolutamente. Uma coisa que nós temos que entender, que quando nós saímos debaixo da graça de Deus, a gente vai perder a sabedoria, nós vamos perder o raciocínio lógico, nós vamos fazer as coisas que nós achamos que devemos e não aquilo que o Senhor quer para nós. Então, assim, muita coisa Deus está nos protegendo. Quando você está dentro da casa do Pai, Deus está te protegendo. E Ele está falando para você, olha, meu filho, aqui você está seguro. Mas por algum motivo você quer ir embora. Por algum motivo você saiu da casa do Pai e foi embora. Porque achou que era melhor não viver. Uns dizem porque lá naquela igreja tem regra. Outros dizem, porque lá naquela igreja tem a parede preta. Eu não gosto de igreja que tem a parede preta. O outro, porque aquela igreja tem doutrina. Quando nós devemos gostar do lugar onde habita o Espírito Santo. Como nós devemos fazer as nossas escolhas. E muitas das vezes nós não fazemos. Muitas das vezes nós deixamos, aleluia, a coisa ir para lá, ir para cá e virar uma bagunça. E depois não estamos preparados para viver as situações do mundo de hoje, para viver até mesmo a acusação das pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo esse filho pródigo, eu vejo ele saindo da casa do Senhor, indo viver uma aventura, desperdiçando tudo aquilo que o Senhor, que era seguro, que Deus tinha dado para ele. Porque é uma segurança o que Deus tinha feito para ele. Ele tinha um pai, o pai tinha posse, ele estava ali debaixo, aleluia, em nome de Jesus, daquelas questões de posse, né, seguro, mas ele quis sair. Toma cuidado com a sua saída. E automaticamente, quando nós saímos debaixo da graça, nós vamos passar fome, nós vamos passar vontade, nós não teremos força espiritual para orar por nós mesmos ou por alguém, porque vamos estar tão saciados da nossa carne e com fome, e uma fome, né, fisiológica, que naquele momento rouba toda a nossa atenção, né? Você quer ver uma pessoa com fome? Ela não consegue pensar direito, porque ela precisa comer, porque ela precisa se alimentar. E quando eu continuo lendo a palavra de Deus, eu fico vendo que glória a Deus que o filho pródigo caiu em si. E ele disse, né, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Pereço de fome. Quem sabe você que está aí do outro lado está perecendo de angústia, está perecendo de situações financeiras, está precisando de um milagre porque você não consegue, mas Deus já tinha criado um caminho para você, Deus já tinha criado uma situação e falado, fica, é assim que você tem que fazer, não vou fazer não, porque fulano de tal, porque isso, saiu e foi se aventurar. Só que vai chegar uma hora que você também vai sentir fome da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? E ele diz que ele já não é ser digno de ser chamado de filho, porque ele pecou contra Deus e contra o pai dele. Mas pai é pai, e eu creio em nome de Jesus que o nosso pai está aqui nessa noite para pegar,
né, a nossa vida, porque Deus não está preocupado com aquilo que você errou. Ele não está preocupado com aquilo que você deixou de fazer. Ele quer saber se verdadeiramente você se arrependeu. O evangelho verdadeiro, ele traz para nós, aleluia, é um arrependimento, né? Que tem que ter arrependimento para ter transformação. Porque senão a nossa vida não é transformada. Senão nós vamos ficar emocionados na casa de Deus, emocionados na nossa trajetória com Cristo até resolver o nosso problema. E quem sabe esse problema que você está vivendo hoje, essa fome que você está passando hoje, é uma oportunidade, mais uma labacai suia nabrahas, mais uma oportunidade que Deus está te dando de você voltar para casa. Volta para casa, mas volta arrependido, quebrantado, dizendo: Senhor, olha, eu pequei contra ti, Pai, eu pequei, eu achei que era melhor fora, mas Senhor, hoje eu vejo que não tem ninguém para me ajudar na direita nem na esquerda. Senhor, alabassuia, que nassuia, nabrahas, Senhor, como eu dependo, Senhor, de ti, Senhor, me ajuda. Esse filho pródigo, ele reconhece, aleluia, em nome de Jesus, que ele tinha pecado, mas ele voltou, ele caiu em si. E quem sabe hoje a gente precisa se arrepender, cair em si, voltar para a casa de Deus. Quantos de nós, quantos de nós, né? Pela experiência que eu tenho desses anos todos, quantas pessoas sabem o que fazer e não faz, porque estão com o ego totalmente inflamado, né? Vão para a casa de Deus, mas quer ditar regra até para Deus. Quer digitar regra como que Deus faz, como que Deus deixa de fazer para resolver o problema deles. Gente, nós estamos falando do Pai. É o Pai, é Pai. Nós somos filhos e filhos obedecem Pai. Então nós temos que pedir para Deus tirar todo o eu, toda a arrogância. Ai, meu Paizinho amado, né? Esse filho pródigo, eu vejo que ele não teve sabedoria, porque enquanto ele estava com o pai, na casa do pai, o pai com certeza ajudava ele a administrar todos os bens para que ele ficasse com uma herança sólida o dia que o pai dele partisse. Mas não, ele resolveu sair de lá. Desperdiça tudo que Deus deu. Quem sabe eu e você estamos desperdiçando a oportunidade, estamos cansados, parece que o filme se repete na nossa vida. Nós estamos desperdiçando tudo que Deus deu para nós. Tudo que Deus... Não. Chegou a hora de a gente se arrepender. Chegou a hora de a gente colocar a casa no lugar. Chegou a hora de a gente verdadeiramente dizer: Senhor, olha, eu preciso de ti. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Porque a grande verdade é de que, né, todo mundo conhece um pouco o meu testemunho. Eu me converti aos 28 anos, então eu conheço bem o mundo. E eu sei que quando a casa cai, os amigos não tem amigo, não tem amigo. Todo mundo corre e só fica a gente, Deus e ainda um familiar ou alguém ali, que Deus sempre deixa alguém por perto. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Não é sobre o que está acontecendo na sua vida, mas é sobre o que você precisa fazer em nome de Jesus. Volta para casa. Volta para casa, que Deus, aleluia, em nome de Jesus, Ele está te esperando para te abraçar, para ter um verdadeiro recomeço. E o recomeço, aleluia, em nome de Jesus, que Deus tem para mim, para você, é um recomeço sólido, é um recomeço, aleluia, paz a Deus. É um recomeço que Deus tem para nós, que vai trazer para nós paz, vai trazer para nós providência. E eu estava pensando em algumas coisas aqui, hoje, eu falei: meu Deus do céu, será que é eu que estou ficando doida? Porque tem gente que quer uma vida restaurada fora da presença de Deus. Tem gente que quer ter uma vida bem sucedida fora da presença de Deus. Isso não existe. Quer solução fora da presença de Deus? Não existe.
você vai ter prova, luta, e parece que a conta nunca vai bater. Você precisa se entregar para Jesus, você precisa voltar para casa. E toda essa situação contrária é que Deus está te protegendo de a sua vida ser ceifada, de a vida de alguém ser ceifado. Deus está te protegendo, sabe por quê? Ninguém aprende quando está tudo bem. Nós aprendemos quando nós estamos na luta, na prova. É aí que nós vamos buscar Deus, que nós vamos orar. É aí que nós vamos fazer tudo o que é necessário. Mas em nome de Jesus, essa live é para que o Espírito Santo nos trate por dentro e por fora, para que nós venhamos buscar em Deus equilíbrio, para que Deus aumente a nossa fé e que a gente volta para casa, porque quando nós voltarmos para casa, aleluia, o nosso Pai vai nos receber com festa, vai nos vestir com as vestes com as vestes celestiais, aleluia, em nome de Jesus. Né? Aleluia, calabaçai, o melhor da roupa, vestir o anel, põe as parcas nos pés, trazei o bezerro, matai-vos, né? Aleluia, para que comamos e nos alegramos, porque ele foi e errou. Quem julga o homem? Deus nos trata, Deus nos ama, Deus nos dá carinho, Deus sempre está cuidando de nós, mas vai chegar uma hora que Deus vai acabar com a nossa oportunidade. Então que nesse momento, em nome de Jesus, que você pegue a oportunidade que Deus está te dando. Volta para casa, sabe? Tenha uma vida com Deus. Toma cuidado com as suas vestes. Toma cuidado com o lugar que você vai, né? Eu sei que tem momento que é muito difícil. Aí tem gente que vai pra balada, vai pular crente não pula carnaval. Se você quer uma vida com Deus, crente não pula carnaval. Pelo amor de Deus, pelo sangue do Cordeiro, né? Nós somos pessoas separadas, santas para Deus. Então crente não pula carnaval. Então a Bíblia diz, né, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, né? E começaram a se alegrar. Então quando a gente sai da casa do pai, a gente morre. Você pode ter certeza. Ai, meu pai. Tava conversando ontem com um namorado de uma amiga, né? E eu disse pra ele, olha, eu nunca tive vontade de sair, eu tenho consciência que se eu sair o diabo me mata, porque a fúria é muito grande, né? Porque a gente, pela misericórdia, ajuda muita gente. Então a fúria é muito grande. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estar, aleluia, apaixonado verdadeiramente por Jesus, por Deus. A gente tem que estar, aleluia, em nome de Jesus, louvando, engrandecendo a Deus e dizendo para ele, meu Senhor, olha Senhor, eu errei mesmo, eu pisei na bola mesmo, agora o que eu quero é tua presença. Ah Senhor, olha, eu vou pular carnaval no meu quarto orando, te adorando. Ah Senhor, eu preciso me alimentar ainda mais, eu vou numa consagração. Ah Senhor, eu vou ao monte, eu vou ao culto, eu vou procurar uma saída para mim, porque eu preciso ter consciência. Não adianta você ir para a igreja porque você está com problema, sem você se arrepender, sem você ter consciência. Eu olho que algumas pessoas estão na igreja, estão completamente cegas, inflamadas de um ego que se encostar a agulha estoura. Estoura, porque está totalmente inflamada de um ego assim que eu fico olhando, eu falo, meu Deus, misericórdia, Senhor, né? Mas a gente tem que saber como a gente vive, né, em comunidade, como a gente se porta, o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar, né? Tudo dentro do equilíbrio, né? E é sobre isso, né? E a Bíblia diz que o seu filho mais velho, né? A Bíblia fala que, né? Muitas versões que ele sentiu inveja. Veio, chegou perto, ouviu a música e dança, chamando o seu servo, perguntou o que era aquilo. Ele disse, veio o teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado e recebeu e são e salvo. Ele se indignou, não queria entrar, e saindo o seu pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis, né, que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me desse um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Vide, porém, o teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes, né? Matasse um bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas,
mas era justo se alegrarmos, folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se achou. Então, a gente até pode em algum momento, né? A gente pede a Deus que não, né? Que Deus tenha misericórdia, que não. Eu sempre falo isso para Deus, porque muita gente usa aquele versículo, aquele que está de pé, vigia para que não caia, lógico, mas eu sempre peço a Deus para cuidar da minha vida espiritual, não deixar que eu olhe para trás, né? Eu vi um vídeo também sobre a mulher de Ló, né? Eu acompanho muito meu pastor, e para que eu não olhe para trás, porque lá atrás não tem nada para mim, eu não quero nada que está lá atrás. Eu quero a palavra, eu quero Jesus, eu quero cumprir o grande propósito que Deus tem para minha vida, para minha história, né? Esse menino não entendeu que o irmão dele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, em nome de Jesus, se você tem alguma mágoa no teu coração, pede para Deus que você venha perdoar aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te abandonou no momento difícil, e que você perdoe em nome de Jesus, e que você, em nome de Jesus, entenda que se você está perdido, agora é a hora de se arrepender. Toda essa situação, todo esse rebuliço que às vezes está acontecendo, né? Eu te falo isso até por experiência, né? O quanto a gente tem que estar ligado, orando, conectado no céu, para a gente entender o que está acontecendo espiritualmente, para que o inimigo não ganhe campo, para que o inimigo não enfie o garfinho nele em nós e não ganhe, né, campo na nossa vida, na nossa história. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, nos alimentando da graça. Não pense que você vai vencer essa batalha de qualquer jeito. Não pense que você vai vencer ela. Eu tô voado. Não, sabe o que você tem que fazer? Vai o carnaval inteiro para a igreja, foge das coisas do mundo, começa a adorar a Deus, né? E eu louvo a Deus por algumas coisas que acontecem, né? Porque um dia desses, né, o Senhor... Eu tava pensando, né? Eu falei, Senhor, eu poderia ir fazer um freelance e tal, né? Aí o Senhor disse pra mim assim, lá não é o teu lugar. Você vai lá fazer o quê? Né? Que vai lá, os demônios vai sair pulando, você vai dar problema. Então fica aí, que eu vou entrar com providência, né? Aí eu falei, amém. E é sobre isso, é sobre a gente entender. Eu acho que a palavra de Deus chega uma hora que ela se torna tão simples para nós, mas nós precisamos ter boa vontade, querer entender o que Deus quer de nós. Tem lugar que não dá para nós, tem situações que não é para nós. E se você não aprender que a parte da manhã é do Senhor, que quando você levanta, você não tem que colocar jornal de desgraça na sua casa. Você não tem que colocar musiquinha para alegrar o teu coração, um sertanejo, sei lá o quê. Você tem que adorar o Senhor. Você tem que dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Sabe, houve uma ministração de 1 minuto. Quantos no meu canal aí tem de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Ouvir uma oração, adorar, entregar o teu dia ao Senhor, pedir sabedoria. Não é sair correndo lá no vizinho para saber o que você tem que fazer, não. Primeiro é com Jesus. Vai lá, fala com Ele, busca Ele e tenha certeza que Ele vai te dar a resposta em nome de Jesus, amém? Deus está te protegendo, volta para casa. Missionária, mas eu me sinto sujo, quebrado, eu acho que as pessoas vão falar de mim. Volta para casa. Volta para casa porque Deus, Ele está te esperando. Volta para casa porque Deus, Ele te ama e Ele não vai te julgar, né? Ele vai ser feita uma festa, né? A Bíblia diz também que há festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Nós vamos ser eterno pecador, não é sobre nós, não é sobre a situação, é sobre Jesus. Então fique tranquilo, volta para casa, volta a adorar o Senhor, volta a ter uma vida com Deus, né? E infelizmente existe algumas pessoas que falam assim, se fulano não for, eu não vou. Se fulano não for, eu não vou. Gente, quando você verdadeiramente tem Jesus, você não está nem preocupado se fulano vai ou deixou de ir, você só quer ir, né? Eu estava conversando com uma amiga, eu falei, nossa, eu preciso tanto ir no Vale, mas eu quero ir sozinha, eu não quero que ninguém vá comigo, eu quero ir só. Então, em nome de Jesus, que nessa noite
Deus possa restaurar, aleluia, ou nesse dia, nessa tarde, não sei que hora que você vai assistir. Mas que o Espírito Santo, aleluia, possa restaurar a sua fé, ele possa te visitar poderosamente na tua casa. Que você entenda, aleluia, em nome de Jesus, que tudo isso que está acontecendo na sua vida de ruim é porque Deus, ele está te protegendo. Volta. Mas volta arrependido de verdade, volta consciente de verdade, não volta emocionado. Não volta porque você quer que Deus resolva o teu problema, volta porque você quer conhecer Jesus, aleluia. Você quer servi-lo, aleluia, sem menor interesse. É lógico que nós temos que pedir para o Pai. Temos que pedir para o Pai tirar nossa angústia sobre problemas, sobre um lar, sobre geografia, sobre a nossa vida ministerial, mas em nome de Jesus nós devemos voltar para casa sem interesse. Devemos voltar para casa porque queremos ajoelhar, porque queremos a tua presença, porque queremos verdadeiramente queremos nos entregar poderosamente. Hoje é segunda-feira, queremos ter uma semana, Senhor, me ajuda poderosamente, Senhor, diante da circunstância que eu vivo, que eu passo. Ah, Senhor, minha fé está tão fraca, mas eu preciso, Senhor, de uma fé maior. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vem Espírito Santo, toma teu lugar, quebra todas as correntes, repreende, aleluia, todo mal, toda seta, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, cai agora por terra, seja desfeito em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Como é bom a presença de Deus, como é bom. Eu disse ao Senhor, eu disse a Ele, eu falei assim, meu Pai, esse trabalho de segunda-feira poderia ser feito direto do meu canal, que é muito mais prático, né? Aí o Senhor disse, não, minha filha, faça assim. E eu louvo a Deus todas as vezes que eu consigo ouvir e obedecer a voz do Senhor. Não é sobre nós, não é sobre a missionária Eliana. Talvez eu tenha mais luta, mais prova que você, ou não. Hoje viver menos prova, mas estamos aqui na luta diária, travando batalhas terríveis, mas debaixo do esconderijo do Altíssimo. Volta para casa, mas fica debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque Deus, ele tem um grande propósito na nossa dor, né? Às vezes nós perguntamos para Deus, Senhor, por que dessa vez não deu certo, né? Por que dessa vez, Senhor, em nome de Jesus, não funcionou, não deu certo? Porque Deus está nos protegendo de algo que nós não sabemos o que é. Mas quando for o momento de Deus, a hora de Deus, Ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Já estamos caminhando para o final. Eu espero que o Espírito Santo tenha respondido as suas orações, e que você venha estar conosco aqui na próxima segunda-feira às 20h30 no Facebook, amém? E quarta-feira às 21h direto do meu canal. Amo esse trabalho também, direto do meu canal. E vamos ver o que Deus vai fazer, né? Eu quero compartilhar algo com vocês também, né? Porque eu sempre tô orando, né? Assim, porque eu gosto. Tô apaixonada pela questão de orar mesmo. E eu tava pensando, eu falei, Senhor, né, eu já começo a pensar no sábado, né, Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou pregar, aí eu fui pro culto, aí começo a ouvir palavra, né, aí eu vi quando Deus, né, falou pra mim, né, sobre esse tema, falou, e aí eu liguei num canal, tava passando uma ministração, e eu ouvi toda a ministração, né, eu falei, nossa, e eu nem copiei, porque pela misericórdia de Deus, hoje eu não preciso anotar mais nada, né. A gente deixa Deus trabalhar da maneira dele. Mas o que eu quero dizer para você, com toda a humildade, né, é que eu abri a Bíblia hoje na hora de ministrar, porque eu já tinha estudado. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa olhar para a palavra de Deus, você precisa todo dia
pegar um salmo, provérbios, alguma coisa e dizer, Senhor, eu quero aprender, eu quero, porque foi assim. E durante muito tempo, né, eu quero aprender. E agora, numa outra instância, eu vou precisar fazer um estudo muito profundo, né? Eu estudei muito sobre Samuel ano passado, que eu gosto muito também, né? Algumas palavras falam mais ao nosso coração, não tem jeito, a gente gosta mais de uma coisa, de outra, toda palavra é santa, mas parece que algumas tocam mais na gente, amém? Então, em nome de Jesus, que você tenha essa prática na sua casa, vai dar tudo certo, levanta a sua cabeça, isso daí não é para te matar não, isso aí é para fazer você colocar a sua vida no lugar. Quantas vezes Deus já disse que tinha um propósito na sua vida, você saiu por quê? Porque o mundo lá fora, o mundo lá fora não tem nada não, filho. Não tem. Só vai fazer você perecer, tá? Vamos orar? Já estamos caminhando para o final e agora nós vamos orar para agradecer. E eu fico pensando, eu falo, Senhor, ajuda a gente, né? A gente é tão simples, tão pecador, mas a gente tá cheio de fé, Senhor, cheio de fé. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa ministração. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, visita aquele que está com dor na alma, Pai, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão precisando de Ti. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos todos os pedidos de oração, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, ô Santo Deus. Abençoa a vida da Ana, Senhor, em nome de Jesus, do esposo dela, Senhor, dá livramento, Senhor, cria um caminho, Pai. Em nome de Jesus, salve e liberta. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do Teu nome. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se assim desejar, faça a sua oferta, né? E semana que vem, se Jesus não voltar, a gente vai estar aqui com todo carinho, falando do amor de Deus. Eu não nasci para outra coisa, né? Eu nasci para isso, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana que Deus traga a resposta para o teu coração, uma semana que você possa entender que cada um tem um jeito. Não adianta a gente ficar querendo que a outra pessoa seja igual a nós, que a outra pessoa, paz, Rogério, que a outra pessoa tenha entendimento, né, igual o nosso. Não vai ter, tá bom? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua semana. Se Jesus não voltar, beijo no teu coração. Semana que vem a gente tá aqui para falar do amor de Deus, amém?